Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar Agilidade Estratégica, como aplicar os princípios da agilidade ao processo estratégico. Como sempre, a gente espera alguns minutinhos para que todos possam se conectar. A gente tem hoje, além de mim, 3 convidados e o próprio Thiago Scala ainda não conseguiu se conectar, vamos ver se ele entra. De qualquer maneira, estamos já aqui há cerca de meia hora, eu, o Denis e o Ricardo, e alguns outros colegas da Strategy Tools. A gente estava exercitando o nosso inglês, conversando sobre muitas coisas, obviamente falando também sobre as circunstâncias e a crise do coronavírus, mas até por conta do nosso tema de hoje, a gente já fazia conexões com a necessidade de sermos mais ágeis no entendimento das circunstâncias e na tomada de decisão estratégica. Vocês receberam um link para o webinar de hoje e também receberam nessas comunicações por e-mail da nossa head de marketing, a Lizzie, mais conhecida como Liz, embora ela assina como Elisiane, mas o verdadeiro nome dela é Lizzie. Então, se vocês tiverem na sequência, após o webinar, alguma necessidade, alguma sugestão, feedback ou solicitações específicas para nós, bem como para o Denis, o Ricardo e o Scala, fiquem à vontade de enviar e-mails para ela. E, obviamente, durante o nosso webinar, vocês devem usar no Zoom aquela sessão de Q&A, de perguntas e respostas, e espero que todos encontrem. Ela fica abaixo na tela. Vocês podem postar perguntas ao longo de todo o webinar. Entretanto, a gente vai ter um momento no final da nossa conversa para receber uma dessas perguntas e poder conversar então sobre elas. Vocês podem ir postando ao longo do webinar, mas é ao final dele que a gente vai endereçar essas questões, tá bom? Vou pedir então que o Denis comece a conversar um pouco com a gente para se apresentar. Tudo bem, Denis? Tudo bem? Como estão vocês? Olá, pessoal. Espero que todos estejam bens e salvos aqui em casa nesses tempos difíceis. Muito obrigado pela presença de todos vocês para bater esse papo hoje com a gente sobre agilidade e estratégia. E um obrigado especial também ao Thiago para ter convidado para a gente bater esse papo, né? Então, me chamo Denis, eu sou um turco-alemão e brasileiro de coração, né? Eu tenho já andado uns 10 anos nesse caminho da agilidade, que começou lá na Alemanha, como Scrum Master e Product Owner, onde me certifiquei, e aí teve a oportunidade de participar de um dos primeiros projetos de SAFe, de grande porte num banco grande na Alemanha. Depois eu vim para o Brasil junto com minha família, trabalhei no Walmart.com, depois na Livelo e também agora com o Leroy Merlin e alguns outros clientes na cartela, e estamos aí todos os dias atrás de experimentar cada vez mais, trocar mais ideias e trazer cada vez mais agilidade em negócios para todos aqueles que precisamos muito disso. O Denis agradece o convite, mas na realidade nós da Strategy Tools é que agradecemos, porque além de tudo, todos os convidados são experientes, cada qual na sua área, mas além de tudo o Denis, ele é muito humilde e modesto, mas ele é daqueles caras que tem muita história para contar. Ele trabalhou diretamente com o Mike Biddle, que é um dos signatários do famoso Manifesto Ágil. Não vai dar tempo no nosso webinar, mas talvez um dia a gente faça um webinar só para ele contar histórias da trajetória da agilidade que ele tem. Com certeza. Com Legal. certeza, vamos fazer isso sim. Seja muito bem-vindo. Ricardo, é contigo. Olá, pessoal, boa tarde. Também queria agradecer, viu, Thiago, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu e o Thiago, a gente se conhece tem pouco tempo, mas nesse pouco tempo a gente já criou uma relação de parceria e muito focada nessa questão das ferramentas que a Strategy Tools está oferecendo, né? Eu estou terminando a minha
certificação essa semana e são coisas fantásticas que a gente tem que aprender. Minha experiência com agilidade, eu estou nesse ramo, sei lá, com tecnologia uns 25 anos, talvez um pouco mais, mas com agilidade 10 anos também, mais ou menos como o Denis. E a minha experiência ela não é de grandes empresas, mas de pequenos times. Eu tenho trabalhado com várias equipes, tive a oportunidade de ver algumas equipes crescerem, florescerem e ter tido alguma participação nisso também. Passei por várias empresas, né? Passei por um monte de empresas privadas, por órgãos públicos. Passei um tempo no Exército, foi muito massa também, fiz coisas bem legais lá. E hoje eu tenho, nos últimos 2 anos, eu tenho estudado essa parte de Business Agility, né? Ou de agilidade para o negócio como um todo, não apenas na área de tecnologia, onde a agilidade estratégica ela casa bastante com isso. Então, muito feliz de estar aqui, viu, e estar podendo trocar figurinhas com vocês. Legal. O Ricardo, ele me foi apresentado pelo nosso partner lá da África do Sul, o Miles. Vocês se conheceram nos Estados Unidos, eu acho, né, Ricardo? Isso, em Omaha, aquela cidade quentinha, para não dizer o Legal. contrário, né? Bem geladinho lá. Tá bom, e graças ao Miles Hopkins, que é também um profissional extraordinário nessa área da agilidade, um dos Global Partners da Strategy Tools, hoje responsável pela região do sul da África, nos apresentou a mim, o Ricardo, e também o Alex Salino da Liga Ágil, que, por sua vez, me apresentou ao Thiago Scala, que deve ter tido algum imprevisto aí para se conectar com o webinar de hoje. Pelo menos por enquanto, se conseguir entrar no meio do caminho, a gente segue. Bom, nós vamos dar sequência com alguns slides que são necessários para dar contexto para a nossa conversa. O objetivo do nosso webinar é incentivar a aplicação de valores, princípios e fundamentos da agilidade no processo estratégico também. Eu trabalho com consultoria há cerca de 20 anos e, mais recentemente, interagindo com sócios da Strategy Tools, são 21 países já ativos, e visitando empresas aqui em São Paulo mesmo, eu percebo muito investimento de dinheiro, de energia, de tempo em aplicar agilidade no âmbito tático operacional, o que não é ruim, e em geral traz bons resultados, mas resultados sobretudo de performance e de eficiência. E nós da Strategy Tools, entendemos que é necessário dar um passo a mais e se dedicar à reinvenção da estratégia como disciplina para que o nosso trabalho como estrategista acompanhe esse mundo VUCA, esse mundo de aceleradas mudanças e incertezas. E a própria empresa, a própria Strategy Tools nasceu com esse propósito de transformar a maneira como fazemos estratégia. Então, a gente traz aí, na etimologia das palavras, a nossa pretensão de tornar o próprio processo da estratégia, a própria disciplina da estratégia, adequada a esse mundo em que aquele que não consegue se adaptar, ou aquele que demora para se adaptar, ele vai ficar para trás e possivelmente não vai estar no jogo em poucos meses ou em poucos anos. A gente vive um momento em que as circunstâncias ainda são mais desafiadoras, né? E em que pese o sofrimento e as dificuldades e o desagradável que é muito do que a gente está vivendo hoje, isso também isso favorece a assunção dessa nova mentalidade estratégica, assumir a estratégia com toda a agilidade que a gente consiga. Nós temos um histórico que, obviamente, eu não vou detalhar, mas só para ajudar no contexto. A estratégia, por sua vez, por exemplo, se a gente pega
da década de 60 a 70, ela evoluiu nas suas ferramentas e metodologias, passando por grandes nomes como Michael Porter, mas ela se torna uma disciplina muito analítica, né? Muito analítica e por conta disso muito dedicada ao passado, porque a análise, necessariamente a análise do presente para o passado. E quando surgiram disciplinas como, por exemplo, a prospecção de cenários futuros na década de 70, que ficou imortalizada pela Shell, apesar do que muitos pensam, a Shell superou a crise do petróleo não porque ela tinha bola de cristal e descobriu o que ia acontecer, mas, nas palavras dos seus executivos, porque fazendo prospecção de cenários futuros, o time de estrategistas ficou mais flexível para responder às mudanças. Mas é com o Harry Mintzberg, em 98, que começa a surgir um questionamento mais direto e contundente do processo estratégico. E o Gary Hamel, que tem vários livros, mas, por exemplo, O Futuro da Gestão, traz a inovação para dentro do pensamento da gestão e para o pensamento estratégico. Então, aqui já começamos a fazer inovação, ou a pensar inovação, não só de produtos e serviços, e nem mesmo de modelos de negócio, mas a inovação da própria disciplina de gestão e de estratégia. E a Rita McGrath, a gente é suspeito porque ela é do nosso board, ela é conselheira da Strategy Tools. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões com ela. Ela é um dos grandes nomes da estratégia no mundo hoje. E também tem vários livros, best-sellers, infelizmente quase nada traduzido para o Brasil. Mas quando ela publica The End of Competitive Advantage, é icônico, é simbólico, porque se Michael Porter ficara famoso com a vantagem competitiva e toda uma disciplina para sustentar, para defender o core business e sustentar a vantagem competitiva, o que a Rita McGrath faz é propor algo completamente diferente, dizendo que se hoje as empresas se dedicam a sustentar a sua vantagem competitiva, vão ficar para trás. Ela traz conceitos diferentes, como vantagens transitórias, como a habilidade de ver dobrando a esquina, seeing around the corners. Também nos fala de como perceber weak signals, sinais sutis de transformação. E tudo isso tem inspirado a Strategy Tools. O Chris Rangan, é nosso fundador e CEO. Ele, além de ser um grande estudioso da estratégia e ter trabalhado em muitos projetos de transformação, ele tem uma conexão com Rita McGrath, com Ian Pallister, que também está no nosso board, foi discípulo do Gary Hamel, entre outros, Scott Newton, InnoSight, também interagiu com Clay Christensen. Então, a gente está falando de uma inspiração para renovar a disciplina da estratégia e que converge muito bem com a mentalidade desenvolvida pelos agilistas. Então, se a gente busca lá em 1970 o surgimento do chamado modelo em cascata, modelo de gerenciamento de projetos Waterfall, do qual eu mesmo participei durante muito tempo, porque eu fiz minha especialização no Project Management Institute e gerenciei projetos durante um tempo, nesse modelo com gráfico de Gantt e tudo mais. Mas a data está errada ali do Manifesto Ágil, na verdade é 2001, tá? Pelo amor de Deus. Foi só um erro de copiar e colar. Manifesto Ágil é 2001. E com a publicação do Manifesto Ágil, desse grupo de profissionais de desenvolvimento de software, começa aos poucos não só a mudar a concepção do desenvolvimento de software, mas a expandir essa área para quebrar o paradigma das metodologias mais lineares e adotar a ideia dos sistemas complexos, adotar a ideia da gestão baseada em contexto, permitindo que a emergência de novos padrões surja dentro dos sistemas, no caso das organizações, dos times de trabalho, como algo bom, né? Isso também tem que mudar a mentalidade das lideranças e temos toda uma nova concepção de gestão. E mais recentemente também se fala de business agility, de strategic agility, de enterprise agility, coisa que vamos conversar um pouquinho mais à frente com os nossos convidados. O que eu quero defender aqui é que o trabalho que a Strategy Tools tem feito é um trabalho de agilidade estratégica. Então, esse argumento para agilidade estratégica está baseado numa experiência, como eu falei, já de 21 países ativos,
A Strategy Tools é uma aliança global de estrategistas que atua através de uma plataforma comum. Então, esses estrategistas distribuídos no mundo todo, atuando em diferentes tipos de empresa, em diferentes áreas de negócio, todos nós compartilhamos, através de uma mesma plataforma, ferramentas, metodologias, frameworks, conteúdos e técnicas e a própria experiência que vamos compartilhando, com o intuito de mudar a maneira como se faz estratégia no mundo. Mais ágil. E aqui temos a nossa única ferramenta conceitual. Hoje nós temos cerca de 80 ferramentas de estratégia. Essa é a única conceitual, mas que é bastante importante para compreender a nossa proposta. Nós não propomos, não preconizamos a morte da análise, mas sim propomos o upgrade, né? A evolução da estratégia. Não é que não façamos análise, fazemos também. Não há nada contra os dados e não há nada contra a análise de indicadores. O que não queremos só é ficar presos. A paralisia por análise é terrível. E para a gente se adaptar a esse mundo em constante mudança, temos que ser muito mais ofensivos, criativos e intuitivos. E para isso precisamos de uma nova abordagem estratégica, com ferramentas mais visuais, que favoreçam a interação e também a iteratividade nos processos e que permitam, sobretudo, que o estrategista venha à tona. Porque muitas das metodologias que não adotamos mais, nós percebemos que não põem o estrategista em evidência. Muitas vezes os profissionais em reuniões burocráticas, e eu percebi 500 mil vezes isso, porque a verdade é que trabalhei muito tempo com essas metodologias, implantando Balanced Scorecard, fazendo muita análise SWOT, árvores decisórias, etc. Mas a verdade é que muitas vezes os executivos se escondem atrás de planilhas e mapas com indicadores. Então, o que queremos fazer é pôr novamente o estrategista em evidência no centro da tarefa estratégica. A Strategy Tools, vocês podem depois olhar no nosso site. Essa plataforma para o estrategista, ela reúne uma série de coisas para serem aproveitadas. Algumas são open source. E nós desenvolvemos uma série de trabalhos sempre com os seguintes princípios. O desenvolvimento do estrategista do futuro. Nós temos uma série de programas, masterclasses, workshops, programas de desenvolvimento para formar estrategistas. Nós temos nos esforçado para inovar, reinventar a disciplina da estratégia. O que vocês veem aí na foto, por exemplo, é uma simulação estratégica que tem como propósito formação de estrategistas, mas também, muitas vezes, é utilizada para trazer à tona gaps, lacunas de entendimento do business, do cliente, ou quando a gente reúne num workshop aberto, gerar insights para que nas suas empresas esses participantes possam quebrar o paradigma, mudar o paradigma de estratégia. Evidentemente, também precisamos desenvolver times que saibam colaborar, que saibam cooperar. Quem me conhece sabe que eu, durante muito tempo, falei que trabalhar em equipe não é fácil. É importante, é até bonito e estético, mas não é fácil. É necessário um esforço individual, da gente estar sempre se observando e um devido desenvolvimento próprio do estrategista para isso, mas também temos que levar a maturidade dos times. Nós temos um cliente, talvez seja o nosso maior cliente em termos de tamanho, uma empresa de 80 bilhões de euros, setor de energia, em que ao longo de 4, 5 anos de trabalho, trabalho liderado pelo nosso CEO, Chris Rangan, houve uma modificação total na maneira como essa empresa fazia o seu planejamento estratégico e agora trabalha com estratégia como jornada contínua. Uma das coisas foi o desenvolvimento de times distribuídos de estratégia e não somente aquele trabalho que fica as portas fechadas com um grupo de 5 ou 10 executivos. Então, a estratégia como jornada contínua, ela também prevê o desenvolvimento de times preparados para isso. E estrategista hoje tem que ser desde o CEO até quem está na front desk, na recepção. Porque se a estratégia for definida como a disciplina da vitória, temos que ter todo mundo na nossa organização hoje pensando como vencer. É evidente que as responsabilidades são diferentes, mas se eu tenho
a pessoa que está na front desk, na recepção da minha empresa, pensando em como nós podemos vencer, sem dúvida nenhuma, o potencial de êxito da empresa como um todo aumenta. Também a interatividade. Se vocês forem ao nosso site, vocês verão algumas ferramentas que já estão disponíveis, são cerca de 30, 35. Por que as demais não estão disponíveis? Por dois motivos. Primeiro, porque algumas ferramentas e metodologias são sim reservadas para programas que requerem um investimento. Mas há muitas ferramentas que estão ainda sendo aplicadas e a gente espera um tempo de iteração porque elas vão se modificando. Logo, todas as ferramentas que estão disponíveis lá já foram centenas de vezes utilizadas em campo, em diferentes empresas por diferentes profissionais. A gente também pretende se divertir, porque eu conversando com uma empresa aqui em São Paulo, uma empresa bem tradicional de consultoria, que tem cerca de 80 consultores, eles me disseram: Thiago, hoje em dia ninguém mais fala de estratégia nas salas de executivos de grandes empresas. E daí surgiu a nossa conversa de como trazer de volta esse tema, né? Uma das coisas é que ficou muito chato o trabalho estratégico. Tem uma outra história para contar, eu tenho que cuidar nas minhas digressões, mas tem um cliente que é uma empresa de engenharia, que eu perguntei, eu ajudei a implantar Balance Scorecard, essas coisas, e um dia eu perguntei para o CEO como estavam as revisões trimestrais dos indicadores. Estava só eu e ele na sala, e ele disse: olha, Thiago, eu não vou te mentir, tá um saco, tá muito chato. Ninguém aguenta mais essas reuniões e eu tampouco. E depois de um tempo, já trabalhando com a Strategy Tools, eu procurei esse CEO, esse cliente, e falei: cara, vamos mudar o jogo, porque temos coisas novas aqui. E especificamente nesse caso, trabalhamos, eu, ele e o seu sócio, numa proposta de trabalho numa tarde. Mas a gente invadiu a noite e não conseguia ir embora. De tão aproveitado que foi aquele tempo, de tão gostoso que foi fazer estratégia de um jeito diferente. E também o impacto impressionante, porque essa mesma empresa, com essa sessão de trabalho que durou cerca de 5, 6 horas, na sequência depois eu o obriguei a vir para São Paulo e a gente visitou algumas empresas juntos e fez um trabalho também de campo. O impacto foi maior do que muitas sessões ao redor de mesas olhando para indicadores em planilhas Excel. E claro, a adaptação, que é talvez a palavra-chave para falar de agilidade. Então aí temos um time de diferentes países e a diversidade de mentalidade é fundamental. É fundamental para que a gente crie sistemas vivos dos quais possam emergir soluções inteligentes. E aí temos aí o Sr. Gary Hamel, que é um gênio, e nessa frase simples ele diz: agilidade é a essência para a sobrevivência. Nem precisamos fazer uso daquela famosa frase do Darwin, né, de que diz que quem sobrevive é quem se adapta. Hoje, no mundo dos negócios, mais do que nunca, quem sobrevive, quem prospera, quem avança é quem se adapta com agilidade. Mas por que a gente deveria se preocupar com isso se desde 2001, desde o Manifesto Ágil, já se fala muito disso? Tem Scrum Masters para todo lado, tem Agile Coaches para todo lado. Nós temos metodologias inspiradas nos valores e nos princípios ágeis. Quer dizer, isso está disseminado, Thiago. Mas aí vem o nosso argumento de traduzir toda essa experiência, todo esse aprendizado para uma dimensão mais estratégica. Quer dizer, vamos aplicar tudo isso aí ao processo de estratégia também. Então, se a agilidade tática operacional ela tem um direcionamento para melhoria de performance, a agilidade estratégica ela tem direcionamento para impactar a lógica de criação de valor do negócio. Na prática, se eu pego, por exemplo, o valor das ações do Magazine Luiza em 2012, 2013 e ploto esse mesmo gráfico 10 anos depois, eu vejo uma modificação exponencial no valuation da empresa. Um outro exemplo que nós temos é o caso da Microsoft, que após a ascensão, após a chegada do Satya Nadella como CEO, também causa uma ruptura impressionante com valuation também de crescimento exponencial no negócio. A gente tem acompanhado alguns cases. Um outro exemplo é de uma empresa finlandesa chamada Ørsted. Então, isso é o que a gente chama de transformação de negócio.
Eu sei que se fala muito de transformação ágil, transformação digital, mas para nós, na Strategy Tools, sempre há espaço enquanto não há um impacto no valuation do negócio. A gente precisa ver novos drivers de criação de valor. Esse é um tema para um outro webinar, mas ele é o argumento central do porquê devemos incorporar esses princípios e valores da agilidade no processo estratégico. Umas frases que vocês podem depois, com calma, ler, se tiverem interesse, essa onda de falar de Enterprise Agility, Business Agility, Strategic Agility. E aqui vem nossa proposta prática, de sair de um modelo de planejamento anual com revisões trimestrais de indicadores, rito esse que é burocrático, às vezes chato e que muitas vezes fica reservado a uma pequena cúpula e também com pouca inovação, com pouca ousadia para fazer coisas diferentes e mudar isso tudo para o que a gente chama de Strategy as a Journey. A estratégia como uma jornada contínua. Podemos manter reuniões anuais, mas não somente. Podemos manter revisões trimestrais, mas não somente. O que a gente propõe é algo bastante mais iterativo e também interativo na dinâmica de estrategistas distribuídos. Vamos mudar, ou vamos incorporar ao planejamento anual, aquele rito anual, sprints mensais. Vamos ou substituir ou acrescentar as revisões trimestrais, revisões quinzenais e, por que não, semanais. Vamos mudar ou acrescentar a análise estratégica, a inovação. Não só a inovação em processos, produtos e serviços, mas a inovação no sentido de pensar novos modelos de negócio, inovação de criação de novos mercados. Nessa proposta da estratégia como jornada contínua, o senhor aqui é o insight, não são os indicadores. O insight tem mais importância do que os indicadores. A gente tem que ter coragem e entrega para ser mais criativo e pensar coisas que ninguém pensou. Questionar os assumptions, questionar as premissas. Perguntar por quê 500 vezes, não só 5 vezes. Então aqui, essa ideia, essa divulgação, essa proposta, essa propaganda da estratégia como jornada contínua. Isso é o que a gente tem feito na Strategy Tools com os nossos clientes. Toda estratégia ela tem necessariamente que incorrer em alguma escolha, em alguma decisão ou em algumas escolhas e decisões. Mas o estrategista ele não pode fazer escolha nenhuma se ele não entende o que está acontecendo. E tampouco basta escolher, a gente tem que executar. Então esses três Es, ou esses três verbos da estratégia, o logos do estrategista, como eu gosto de chamar, eles vão existir em todo e qualquer processo estratégico. Vai acontecer no mundo dos negócios, vai acontecer também jogando xadrez. Eu preciso entender o que está acontecendo naquele tabuleiro, fazer as escolhas de qual peça eu vou movimentar e, por fim, jogar e jogar rápido porque o tempo está correndo. Isso também se aplica às artes marciais. Eu tenho uma vivência nas artes marciais aí de 25 anos. Também é necessário entender o que está acontecendo, tomar decisões e rapidamente executá-las. Então, a estratégia, em todos os seus campos de aplicação, ela vai ter sempre esses três verbos. Mas, hoje em dia, temos visto muito difícil de engajar as pessoas e ter a participação voluntária e criativa dos profissionais com as ferramentas antigas. Então, temos que pensar uma nova metodologia que não nega o processo clássico da estratégia, mas que acrescenta ele. Eu não consigo mais entender o que está acontecendo simplesmente olhando para os indicadores. A coisa está muito rápida. Eu preciso explorar possibilidades. Então, eu acrescento um verbo que serve como um fermento para impulsionar a minha capacidade de entender o que está acontecendo. Eu tenho que explorar possibilidades. A prospecção de cenários é um exemplo. E, além de fazer escolhas fechadas, porque eventualmente são possíveis, escolhas ao estilo de árvore decisória, vamos investir aqui ou ali, é a lógica do ou. Mas eu também tenho que assumir a simultaneidade, que é a lógica do e. E para isso eu vou espreitar possibilidades que eu vou ter que monitorar, eu vou ter que espreitar, eu vou ter que acompanhar. Não é hora de decidir ainda, ou então eu decido uma parte só da coisa.
Isso me leva a uma execução de tipo também mais ágil, aonde o princípio é da experimentação. Vamos errar rápido e a um custo baixo. É a lógica do MVP. Vamos experimentar. A experimentação se torna o rei da execução hoje em dia. Só que tudo isso permite um engajamento muito maior e mais facilitado dos profissionais. A gente consegue trazer para o jogo, não só com mais abertura o pessoal da alta gerência, mas conseguimos criar esses times distribuídos que eu falava. Então a gente propõe, aí sim, a substituição de todo um instrumental para ferramentas muito mais visuais, muito simples, como diz o nosso CEO, designed by the first principles. Quer dizer, um design que parte de coisas essenciais, é o que realmente importa. O resto é a inteligência do ser humano, o resto é a criatividade humana, o resto é a interação do time pensando coisas que não são dadas, que têm que ser descobertas. Né? E aí temos algumas imagens de trabalhos que fizemos com grupos de 5 a 350 pessoas. Esse, por exemplo, é um trabalho feito numa empresa na Espanha, com centenas de pessoas, foi um trabalho de um dia inteiro, e a gente sempre se pergunta, imagina fazer isso na modalidade antiga, né? Na verdade, nem ia ser fácil de convencer as pessoas de participarem, ou mesmo a alta gerência de abrir a participação desse modo. Mas as coisas têm funcionado, a gente tem tido bons cases, boas experiências e muita diversão. Né? O nosso querido CEO, Chris Rang, ele fala, have fun, divirtam-se. E para fechar a minha apresentação aqui da agilidade estratégica, como a Strategy Tools propõe, nós temos também um programa que foi lançado agora em março, que reúne esses muitos anos de experiência e trabalho, pensando o futuro da estratégia, que é essa ideia de criar uma empresa transformacional, criar uma organização que tenha a capacidade de se transformar. Build the Transformational Company, ou criar a empresa transformacional, ou criar a organização que se transforma, ela está fundamentada nessa ideia de agilidade estratégica. Vocês podem ter acesso a uma parte, pelo menos, desse conteúdo através do nosso site. E, obviamente, quem tem interesse em conhecer a fundo pode se comunicar conosco, pode enviar um e-mail para Elisiane, ou também um e-mail diretamente para mim. E aqui está dado, então, o recado que eu precisava para abrir espaço para essas feras falarem um pouquinho sobre agilidade. Denis, agora é contigo. Oh, muito obrigado, fantástico, exato, né? Assim, vou só adiantando essa parte, né? A gente precisa, com certeza, fundir cada vez mais esses dois processos, né? De agilidade e da estratégia, porque eu acho que um sem o outro não faz muito sentido, né? Pelo menos para as coisas que a gente vem experimentando aí. Então, partindo um pouco, né, sobre a cerne da questão, né? A agilidade, né, da nosso entendimento é colaborar para incorporar e reagir da melhor forma possível às mudanças que vêm acontecendo, né? E aí a gente pode falar, obviamente, daquelas mudanças mais consolidadas que a gente chama de pressões internas, como, por exemplo, mudança de comportamento dos clientes, mudança nos mercados, das tecnologias e todas as outras mudanças que a gente já conhece e comprovadamente a agilidade já traz ali um grande valor agregado para essas pressões internas, né? Para essas mudanças que já são de conhecimento, a gente já consegue lidar bem com isso e a agilidade traz exatamente essa musculatura, né? Vem treinando essa musculatura para que uma organização possa reagir cada vez melhor a essas mudanças, né? Dados pelas pressões internas. E a estratégia, né? A cerne também, então, no meu entendimento, basicamente é elaborar e mostrar, né, para onde podemos, né, como uma hipótese, né, tudo é uma hipótese, vai depender depois das nossas próprias ações, né, que as pessoas vão fazer para chegarmos nessa concretude, né, para a gente realmente capturar esse dado empírico real, para depois experimentar de novo. Então, mostrar onde a gente poderia ou deveria ir como um todo, né, como organismo da empresa como um todo, com as equipes e as pessoas nela embutidos, né. Mas também agora, além dessas pressões internas, a gente vem sofrendo agora pressões externas também, né. O momento atual nosso
está mostrando, né, junto com essa crise, né, de Covid-19, que a gente vem sofrendo agora enormes pressões externas. A gente está vivendo essa crise nessa era de tecnologia bem avançada, agora no século XXI, agora está dando um peso enorme. Eu acho que a gente está ainda no começo, né, desse século XXI, e a gente ainda vai sofrer, né, ou ter a oportunidade de experimentar bastante esse tipo de novas mudanças que vão ocorrer em virtude de alta disponibilidade de dados, de informações para todo mundo. Então, esse vai ser o século, basicamente, dos dados, né? Eu posso também recomendar para todo mundo que gostaria de saber mais sobre esse mundo VUCA, século XXI, essas previsões, né? O professor Harari, né? Ele falou no World Economic Forum sobre isso, que agora esse século XXI vai ser exatamente esse. De repente, até a gente vai sair do próprio Homo sapiens e entrar numa outra espécie, né? Ele está falando sobre esse tipo de coisa. Então, visto tudo isso, né, essas pressões externas que vêm, inclusive, mudando a atuação das pessoas, a disponibilidade das pessoas, a alocação das pessoas, das empresas, das cidades, até no mundo inteiro, e a proposta da própria agilidade, que é a questão de colaborar da melhor forma possível para reagir às mudanças, a gente, com certeza, precisa fundir cada vez mais esses dois elementos para a gente poder, é necessário, eu acho, essa fundição cada vez mais dos dois elementos. E, portanto, então, agilidade isolada, a estratégia isolada, não é como completo, né? Vai ser cada vez mais difícil, vai trazer cada vez menos valor. Então, sim, agilidade estratégica é o futuro e a gente precisa adotar isso o mais rápido possível para poder reagir cada vez melhor a essas mudanças. Eu gostaria de comparar um pouco os dois modelos, né? E eu vou precisar ser bem sucinto depois, eu até vou compartilhar um link para um one-pager, aí o Thiago poderia compartilhar com os participantes. O Pierre Nys, né, é um dos meus mestres, que ele é o Agile Coach da SAP na Alemanha e também do Daimler. Ele compartilhou esses dias um slide onde ele compara exatamente esses dois modelos, né? O modelo mais tradicional, que ele chama de obsoleto, é um modelo estático, onde a gente tem tudo embutido, uma questão de hierarquias que estão, inclusive, obstruindo os caminhos da comunicação entre as pessoas, né? Por exemplo, eu estou dentro de uma equipe e preciso colaborar com algum outro domínio de conhecimento de uma outra área, de um outro departamento. Muitas vezes, ainda hoje, encontramos barreiras, né, feitas pela própria coordenação e gerência, de que não possa ter esse tipo de comunicação mais orgânica, né? Então, nesse modelo, a estratégia basicamente é feita no nível superior e vai ter que descer de forma top-down, pro tático, então disseminado também para operacional, né? Esse o modelo tradicional que ele fala já é obsoleto. Aí no outro modelo, o modelo ágil que a gente vem aplicando é um modelo dinâmico, né? E para explicar isso, eu gostaria de até usar uma sigla trazida pelo Mike Peter. Ele fala que a gente precisa criar equipes de GOS. Essa sigla é para equipes autodirecionados, o D para autodirecionado. Portanto, uma equipe que consegue, então, já ter no seu DNA, embutido no seu dia a dia, o direcionamento, né, da estratégia para onde vai o barco. A sigla, a letra G para autogerenciado. Então, a tomada de decisão precisa ser tomada na própria equipe como um elemento autônomo, né? Existente, que possa por si só enxergar para onde vai o barco e criar aquele valor necessário como hipótese dessa experimentação, aquele que você já falou. Ou para auto-organizado, então que as pessoas dentro dessa equipe possam se auto-organizar, que tenham autonomia para fazer tal coisa. E o S para autoselecionado, né? Para que a equipe possa incrementar pessoas com outros domínios de conhecimento que faltam. Poderia ser, por exemplo, o domínio da própria estratégia, para que isso possa estar presente dentro da equipe, para que as coisas possam
acontecer de cada vez mais da forma mais junto possível, né? Evitando cair, então, para outras instâncias dentro da fila de uma instância superior, aí vai de novo desvirtuando esse sistema. Mas criar realmente uma célula auto-degos, né? Como então o Mike Peter chama isso. Então, para que a gente possa ter as pessoas que saibam o impacto das suas ações na questão da estratégia da empresa como um todo, na sua própria célula, que conseguem se reorganizar o tempo inteiro para reagir melhor às mudanças. Por exemplo, algumas semanas atrás, a gente já estava ainda nos trabalhos fisicamente. Essa semana já, nessas últimas semanas, a gente já não sabe mais se as lojas vão abrir, não vão abrir. Isso, inclusive, acaba mudando por horas, né? A gente precisa, então, poder se reorganizar de forma muito mais rápida, né? Para poder seguir poder dar o tático operacional para chegar nessa estratégia. E que a estratégia seja vivida, né? Todos os dias a gente tem a estratégia como uma questão do nosso dia a dia. Então, depois eu compartilho o link com vocês podem obter mais informações sobre isso. Como que a gente pode, então, como que a gente vem implementando, então, esse novo modelo, né, que a gente quer chegar daquele modelo antigo, obsoleto, para esse novo modelo, né? A gente basicamente faz o seguinte, a gente tem que dar o contexto para todas as pessoas, fazer que essas pessoas conseguem chegar e co-criar esse contexto e também co-evoluir esse contexto, né? A gente aplica, por exemplo, um simples canvas filosófico que a gente que está ancorado nos pensamentos do Aristóteles. A gente pegou as 4 causas do Aristóteles e fez um canvas filosófico. Acaba ficando bem simples para as pessoas entenderem, né, esses 4 elementos. Então, primeiro seria a causa final, né, seria o porquê. Então, a gente define junto com essas pessoas, co-cria o seu propósito, porque essas pessoas estão ali dentro dessa equipe. Eles mesmos, então, conseguem saber o seu propósito e ver se eles conseguem se conectar ou não para esse propósito. E a estratégia também, no sentido de para onde vai o barco, né? Quais são os objetivos estratégicos que aquela instância, aquela equipe vai, por exemplo, se propor a trabalhar, a conseguir criar hipóteses para criar algum valor, algum impacto nessa estratégia. E aí, causa eficiente, a gente sabe, então, quem faz parte da equipe, quem são os porquinhos que vão se comprometer com tudo que aquela equipe vai construir, ligado a essa estratégia que a gente definiu, e também definir para quem que aquela equipe faz tudo isso. Quais são os clientes e usuários internos e externos dessa equipe, né? Então, para quem a equipe vai servir? Essa seria a causa eficiente. Aí a gente define a causa formal, seria mais definindo o como, né? Basicamente, uma série de indicadores que a gente vai definir, que vão mostrar se a gente está progredindo ou regredindo no sentido dessa estratégia que a equipe se propõe a impactar. E aí, o último é a causa material, seria mais o que, né? Seriam todas as ideias, as hipóteses que a equipe vem criando e os requisitos que a equipe vai trabalhar. Obviamente, todas essas ideias e requisitos têm que ser linkados para as outras causas, né? Eu preciso saber o porquê, eu preciso saber qual o impacto pela nossa hipótese isso vai criar, quem vai fazer, para quem vamos fazer, e quais indicadores a gente quer impactar. Então, criando esse contexto, fica bem simples para as pessoas de se conectarem, de saberem depois do dia a dia, depois de bater o crachá, fazer uma ação, eles saberem para qual foi então qual é o impacto que eu vou criar junto com as minhas ações do dia a dia. Aí acaba puxando para o mundo da concretude, né? E fazendo o link para a estratégia, né? De todas as ações das pessoas. E colocar, obviamente, nesse modelo, como o Mike Peter fala, as pessoas no centro das decisões e colocar a experiência das pessoas no centro. Então, a gente vai medindo a experiência dos colaboradores e também a experiência dos clientes e usuários. E isso vai servir
como input direto para dentro desse sistema, para que possa haver uma evolução em ciclos o mais rápido possível, né? E só destacando também a importância disso, a gente sabe pelos estudos da IBM, agora recentemente lançados, que a experiência dos colaboradores tem um impacto em 66% na experiência dos nossos clientes e usuários. Portanto, do jeito que a gente está organizado hoje, se fosse nesse modelo antigo, a gente já tem esse impacto naturalmente. Então, cada melhoria que a gente possa fazer no sentido da agilidade estratégica vai criando um impacto enorme para a experiência dos nossos usuários e clientes. E depois de ter criado, então, esse contexto dessa equipe, dessa instância, a gente precisa conectar com todas as outras instâncias da empresa, né? Portanto, a gente entende que o conjunto de tudo isso é que nem se fosse o corpo de um ser humano. É um ser vivo que tem diferentes instâncias autônomos dentro dele que estão em interdependência, em convívio um com o outro. E aí, em virtude dessas interdependências, possa haver uma reorganização em cima de todas as instâncias, inclusive para criar, a partir do feedback dos colaboradores e dos clientes, uma redefinição, imersão de uma estratégia emergente, por exemplo. Então, esse sistema vem ajudando nessa subsunção, nessa interdependência desse organismo da empresa. Portanto, então, como já havia dito, assim, eu vejo que a estratégia e a agilidade, basicamente, são que nem se fosse irmãos ou totalmente em conjunto. A gente não possa separar. Se fosse, não seria nem não poderia agregar o valor que a gente espera. Ok? Legal, obrigado, Denis. Você falou de employee experience e customer experience, a experiência do colaborador, a experiência do cliente, e aí eu pensei na experiência do estrategista. E você fala também de pôr as pessoas no centro das decisões. Isso também vai em linha com o que a gente se esforça para fazer, que é pôr o estrategista em evidência, né? Pôr as pessoas, o ser humano, em evidência no processo estratégico. Muito obrigado. Ricardo. Olá, vamos lá. Olha só, depois de todas essas contribuições, eu vou tentar ser bem breve aqui para a gente chegar nos finalmente. Imagina que desse meu lado aqui está uma área da organização onde a gente entrega. Normalmente isso se chama área de operações, ou onde os times estão trabalhando para fazer as entregas na organização. É onde a agilidade nasceu e é onde ela floresceu. Por incrível que pareça, né? Foi um movimento numa estrutura organizacional verticalizada de baixo para cima, uma força de baixo para cima, e que a gente precisa de uma mudança e que hoje convence as pessoas da necessidade, ou a alta direção da necessidade de que esses métodos de fato funcionam. E por que funcionam? Porque quem está no contato direto com o cliente é quem sabe se esse contato existe, é quem sabe o que precisa ser feito para modificar. A estratégia em uma organização mais clássica, mais verticalizada, ela está muito distante da operacionalização do dia a dia. Então, é como o Denis falava, essas pessoas que estão na linha de frente é que elas são mais capazes de responder. E veja, do Manifesto Ágil para cá de 2001, são 19 anos, quase 20, e eu não diria que nesse lado da organização a gente tem grandes desafios ou grandes problemas. Escolha o seu sabor de agilidade. Você quer usar Safe Use, quer usar Less, quer usar DAD, que agora é DA, né? Quer usar Scrum, Kanban, quer usar um misto disso, que eu acho que faz muito mais sentido para mim, porque você aproveita, né, as vantagens de cada método. E eu acho que faz muito mais sentido para a agilidade também. Então, assim, apesar de eu ter um background mais forte em Scrum, eu gosto de estudar os outros métodos também para ver como é que eles podem agregar, e você encontra muitas respostas boas nesses métodos. Então, esse lado aqui, ele não é um lado hoje que está ameaçado. As equipes, de uma maneira geral, que entendem o que é agilidade, já têm processos, ferramentas e métodos para fazer isso acontecer.
Eu acho que o que existe nesse lado aqui é um caminho, e eu gosto muito quando você traz, Thiago, de uma jornada contínua, né? É um caminho de desenvolvimento e de amadurecimento em relação a como eu posso ser mais protagonista, ou como a minha equipe pode protagonizar melhor dentro da organização. A equipe vai encontrar o próximo projeto, a equipe sabe, porque ela está ali vendo as coisas acontecerem e consegue facilitar essas possibilidades. Então, eu acho que esse lado aqui ele está, de certa forma, muito bem coberto, o lado da operação, o lado da entrega. E o que tem do lado de cá? É o que a gente está falando até agora. Então, se aqui eu tenho delivery, do lado de cá eu tenho discovery. Eu tenho que descobrir o que eu vou fazer. E eu acho que uma das grandes frustrações da galera que está trabalhando do lado de cá é: eu estou trabalhando na coisa certa? É isso mesmo que eu deveria estar fazendo? Porque assim, eu estou investindo um esforço em horas enorme. É isso mesmo que o meu cliente precisa? Então, aqui a gente tem mecanismos para descobrir rapidamente se é ou não é. Em 2 semanas, em 1 semana, dependendo do que você sabe, se aquilo está funcionando ou não. Trabalhei em projetos que duraram 3 anos, que quando você olha a carta de intenções que a gente fez para firmar um contrato no primeiro ano, em menos de 6 meses a gente viu que nem em 10 a gente alcançava aquilo ali. Então, como é que pode esse gerenciamento aqui estar tão desconectado para cá? É porque a gente está planejando da forma errada. A gente está planejando com base em assumptions, né? Em premissas, em supostos, para trabalhar os supostos, trabalhar o espanhol também. E basta uma dessas premissas não configurarem realidade e a gente está perdido aqui do outro lado. Certo? Então, é bem frustrante. Então, aonde que existe a lacuna dentro das organizações hoje? Aqui. Pensa comigo, ó, você tem uma equipe que faz bem um método ágil aqui, começa a entregar valor rapidamente e tal. Essa equipe é como se fosse uma engrenagem e começa a correr, a engrenagem começa a rodar mais rápido. Só que tem umas outras engrenagens, e aí, essa analogia não é minha, né? É lá do paradigma lá do Enterprise Business Agility, da Agility Health. A outra engrenagemzinha que eu preciso ter mais times ágeis, porque quando tem fronteiras, quando tem conexões entre essas equipes, o outro time não pode estar trabalhando num formato clássico. Eu já vivenciei isso, gente. Eu já vi um time que o cara disse para você: beleza, mas a gente não pode te atender antes de outubro. E nós estamos em janeiro. Como assim, cara? Tem que entregar e tem um pedaço que é você tem que me atender. Então escala isso. Então, se eu só tiver uma equipe ágil, não dá. O desafio é o quê? Criar uma segunda camada, que é uma camada que o pessoal chama muito de team of teams. Né? Então, é esse layer onde as equipes estão trabalhando de uma forma mais integrada. Esse esforço também é infinito, porque se a engrenagem mais rápido, a gente vai esbarrar onde? A gente vai esbarrar em outras áreas da organização, porque cresceu, eu não consigo contratar com tanta velocidade como eu preciso, de fato. Então, aí agora o meu RH, ou minha área de people, né, minha área de pessoas, ela também precisa entender o que é agilidade. Meu marketing precisa entender o que é agilidade. Minhas finanças precisam entender o que é agilidade. E eles estão trabalhando em que modelo? No modelo mais clássico possível. Então, entre a entrega e a descoberta, a grande lacuna está aqui. Nós não conseguimos ainda, pelo menos é a minha experiência nas empresas que eu passo, desenvolver mecanismos ou ferramentas para eu descobrir de uma forma melhor. A agilidade está resolvendo muito bem esse problema. Quem que resolve o problema de descoberta? Design Thinking, né? Lean, que mais aqui? Eu até separei uma coisa para não esquecer de falar. Você vai usar Design Thinking para explorar e você vai usar Lean e Ágil para implementar. Então, eu gosto muito de pegar o que a gente vê de termos por aí e colocar isso dentro de contexto. Se eu tenho do lado de cá essa etapa de resolver problemas ou entender o que eu estou falando, eu tenho que ser bom em quê? Em usar essas técnicas visuais que a Strategy Tools está trazendo para a gente, né? Que tem um bom foco também em Design Thinking, para eu prototipar, para eu entender como é que funciona, etc. Eu acredito no conceito, aí eu ainda estou na fase de resolução de problemas. Se eu acredito no conceito, eu vou agora para quê? Eu posso usar um Lean Startup para desenvolver esse conceito, para colocar ele em operação e para eu colher feedback muito mais rápido do cliente para saber se isso é viável para a organização. Pouquíssimas organizações aprenderam a fazer esse lado aqui, certo?
E o que elas fazem? O que essa parte da organização faz? Ela sabota esse lado aqui completamente. Entrega para a galera do delivery pedras enormes que não foram validadas, que estão desconectadas muitas vezes dos processos do cliente. Então, quando você me fala assim, Ricardo, como é que a gente traz a estratégia? Você vai usar essas ferramentas que a Strategy Tools traz, né? Ou o que quer que você esteja utilizando aqui, para quê? Para criar processos onde você possa descobrir o que vale a pena para o seu negócio. Eu quero concluir essa minha fala aqui dizendo para vocês o seguinte, gente, olha, no início do ano eu sentei, a gente, além de trabalhar lá na Pitang, né, com essa transformação organizacional, a gente também tem dentro da Pitang uma empresa de treinamento que eu estou ali diretamente mais próximo. Então, é uma equipe mais coesa, a gente tem realmente uma chance de ser mais ágil lá. E a gente sentou para fazer o planejamento anual. Por quê? Você vende curso, tem a parte que você vai vender dentro das organizações, tem a parte que você vai vender aberta, né? Então, você cria um calendáriozinho, cria um cronograma, faz os seus investimentos, vê o que precisa melhorar na sua estrutura de custo, né? Quando a gente estava lá atrás, em janeiro, planejando isso aí, a gente fez calendário para o ano inteiro, gastamos algumas horas nisso, fez calendário para o ano inteiro, botou as metas, né, que eram os indicadores que você trazia. Aquele slide é fantástico, viu, Thiago? Colocou as metas para o ano inteiro, né? E, para ser justo com a gente, assim, ó, ensinar online era uma coisa que estava no radar como rodar alguns experimentos. Vamos, esse ano, rodar alguns experimentos de ensino online para testar a plataforma, entender, ver um pouquinho como é que faz vídeo para a gente fazer. E o foco todinho estava onde? Em entregas presenciais, porque era onde a gente percebia que estava o dinheiro. Eu pergunto agora para você, né? O que eu faço com esse meu planejamento agora? Eu consigo recuperar essas horas que eu gastei lá? Assim, não é que tenha sido inútil planejar, não, porque se eu não tivesse tido o Covid, provavelmente a coisa estaria mais encaminhada. Mas quando a gente fala de seu negócio precisa aprender a reagir, o quão rápido você consegue agora mudar a direção e ir para um negócio que nem estava no seu radar muito fortemente, que é aprender uma nova forma de fazer curso. Então, a gente está realmente vivenciando uma transformação na sociedade. Eu acho que dificilmente as empresas mais para frente, agora que aprenderam que existem pessoas que conseguem ser produtivas em home office, vão querer fazer assim, essa dinâmica aqui. Eu acho que deve ter muita gente assistindo, está se identificando com o que eu estou falando. Então, assim, vai mudar as regras de trabalho completamente daqui para frente. Vai mudar a forma como você estuda, etc. E eu também, como você, Thiago, eu não renego não o meu PMP. Eu sou fãzão lá do PMI, trabalho com eles diretamente. Tem um monte de outras certificações em agilidade, mas para mim é como aquele seu slide que você não esquece o modelo mais clássico, mas você aprende também esse modelo mais novo. Olha, tudo que você aprende dessas técnicas é bom para cá, ó. Às vezes é bom para delivery. Qual que é a limitação que o pessoal está tendo que aprender? Eu não posso ficar planejando, sei lá, para um horizonte superior a 3 meses. Por quê? Porque os ambientes onde a gente opera hoje, eles são complexos. Basta uma mudança num ambiente desse que a gente desarma. Se você era dono de restaurante, comprou estoques, né, por algum bom preço para isso, o que acontece com você agora? Você agora tem que ser bom em delivery. Você não tem agora motoqueiro suficiente para entregar, meu amigo. Você não tem agora cozinheiro. Sua cozinha suportava a galera comendo lá, não suportava a demanda que está vindo, não. Como é que agora você consegue se ajustar a esses cenários, né? Então, acho que a minha mensagem aqui, por conta da hora, veja, pessoal, a gente tem que fazer esforços em trabalhar esse lado de cá. E esse lado de cá, ele precisa ter uma estratégia. Eu acho que a grande oportunidade que nós temos é de ter uma estratégia, como você falou, que ela não é por quarter, não. Em um quarter, muita coisa acontece, pô, né? Você tem que saber assim, ó, isso que a gente planejou para o quarter já era. Vamos mudar e vamos pivotar aqui para uma outra ideia, porque nós não vamos ficar investindo tanto tempo nesse processo, não. Tá? E assim você tem mais chance de chegar do outro lado. E, de novo, a gente tem muito mecanismo visual para isso, né? Eu nunca fui tão bombardeado por cursos de OKRs, né? Os Objectives and Key Results. Mas, basicamente, você também precisa aprender uma boa estratégia de OKR, ela vem de cima também. As pessoas estão enxergando lá para onde a gente vai, você consegue decompor seus OKRs em coisas mais factíveis que vão até o nível do indivíduo. Porém,
Se você perguntar para as pessoas que estão lá em cima, o que que elas querem? Eu quero saber, eu quero informação aqui de baixo para eu poder planejar melhor. Enquanto eu tiver essa verticalização dentro da organização, né? Ou seja, que a linha parece que não conecta nada, quanto mais embaixo, mais distante você está de cima, menos eu consigo que essa informação seja fluida. Então, eu acho que o recado aqui para a alta direção, para a cabeça das organizações, é você precisa ter uma oportunidade de parar de trabalhar nas suas rotinas. Eu gosto muito quando você traz lá Michael Porter, o Mintzberg, né, que são raciocínios que ajudaram a gente a chegar onde a gente está, mas o Hamel e a Rita, eles trazem coisas muito mais interessantes. É como é que eu respondo agora que lascou, que as pessoas têm que trabalhar de casa e que elas nunca trabalharam e que a gente não tem legislação direito para isso ainda. Teletrabalho era uma modalidade da carteira de trabalho que muita gente nem conhece direito, é um ou outro que tinha perfil para fazer, e agora tu precisa que a tua organização inteira tenha perfil para fazer isso de uma vez. Então, esses ajustes, eles só vêm se você consegue construir dentro da sua organização essa conexão entre pessoas. Você não ter a arrogância de que quem está em cima sabe mais do que quem está embaixo, mas sim dizendo assim, cara, o que eu posso fazer para que você me dê mais informações para eu poder juntar com outro, te integrar com outras partes da organização para isso funcionar melhor. Então, o nosso trabalho está todo aqui e a gente tem ferramentas muito massas para trabalhar junto com a Strategy Tools. É isso, obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu vou aproveitar até, você comentou a respeito de jogar não foi com essas palavras, né? Mas o plano estratégico que desenhamos no final do ano passado, no início deste ano, a gente tem que jogar no lixo, né? E também quando você fala assim, o quarter já é muito grande, muita coisa acontece em um quarter. Quem duvida disso é só pegar o primeiro trimestre de 2020 e jamais se esquecer disso. Né? Seja como for, tem várias perguntas aqui. A gente não vai conseguir responder todas as perguntas durante o webinar, mas eu garanto que todas serão respondidas. Nem que a gente envie por e-mail as respostas, todo mundo vai ser respondido, tá bom? Tem uma pergunta que diz respeito ao processo da estratégia como jornada contínua, e eu mesmo vou responder essa pergunta, porque foi algo que eu falei, é que a estratégia como jornada contínua não é só uma alteração no tempo, é uma alteração no espaço também. Então não é só transformar o anual com revisões trimestrais em sprints mensais com revisões semanais ou quinzenais, mas também, e sobretudo, sair da empresa, né? Em inglês fica mais bonito, get out of the building. Em português a gente tem uma frase que eu não vou dizer agora, mas é sair da cadeira, né? É ir para a rua, fazer essa aproximação que vocês dois comentaram, né? Porque senão o sujeito fica lá sentado no 12º andar do prédio, não tem a menor ideia do que está acontecendo com o consumidor dele, não tem experiência real do negócio. Mas também existe um outro ponto, que é a falta de viabilidade da comunicação do pessoal operacional, tático com estratégico, digamos assim. Tem uma pergunta do Emílio, em que ele comenta sobre a metodologia, se há uma metodologia para criar as layers de estratégia, tática e operação. Eu diria que não é questão de criar layers. Eu diria que é questão de romper layers até, né? E a maneira de romper é linguagem. Nós temos que ter uma linguagem comum. Vejam, na prática, muitas vezes a gente vê equipes de inovação ou equipes dentro da área de TI, porque o Ricardo falou sobre os starters, né? Onde é que começa a coisa, bottom-up, muitas vezes é assim. A gente tem mapeado nos processos de transformação de negócio diferentes pontos de início. A gente mapeou 9 pontos de início, tá? Isso é trabalho lá da empresa transformacional, é aquele programa lá. Seja como for, seja onde começa, é necessário ter uma linguagem comum e muitas vezes eu vejo, vai conversar com o CFO, com o diretor financeiro, com o gerente de finanças e o pessoal não tem linguagem para conversar com o cara. E o cara tampouco tem linguagem para entender o que o pessoal de inovação está fazendo, ele se sente ameaçado às vezes. Então, na verdade, nós não temos que criar layers, porque as layers, de algum modo, são quase inevitáveis, porque os graus de responsabilidade são diferentes.
o C-Level tem um grau de responsabilidade que não pode se omitir, e quem está na operação tem outro grau de responsabilidade. Então, a metodologia não teria que ser para criar layers, mas, ao contrário, para romper layers, para aproximar, para gerar, como o Denis falou, mais conversa, mais interação. O Denis falou do Aristóteles. O diálogo, a conversação é fundamental. Não se faz estratégia sem reflexões profundas. A estratégia exige profundidade, exige aprofundamento. Se fica só no superficial, não vai fazer estratégia. Então, o que é necessário, mais do que uma metodologia para definir estratégico, tático, operacional, é construirmos uma linguagem comum, onde, guardadas as diferentes responsabilidades de C-Level, média gerência e operação, temos uma linguagem comum, que a gente possa conversar, que o CEO da empresa possa conversar com uma equipe da operação e ser compreendido pela equipe da operação e, ao mesmo tempo, sem se sentir ameaçado, escutar as ideias e as propostas de inovação que esse pessoal tem, porque tem contato direto, digamos, com o cliente final. Então, aqui está uma resposta a 2 perguntas que me fizeram. E eu vou passar agora uma pergunta para o Ricardo. Antes de você passar, Thiago, está me ouvindo? Antes de você passar, deixa eu só construir uma coisa importante em cima do que você falou. Você usou algumas vezes a palavra metodologia. Acho que o Emílio tem que ter atenção também se já tem um método, um jeitinho de fazer, um jeito certo de fazer, provavelmente ele não vai ser bem sucedido em todos os cenários que ele vai encontrar, não, por conta dessa complexidade. Então, a sua construção ela é bem mais adequada, porque eu acho que métodos hoje, ou metodologias, elas são boas para você começar. E aí depois você vai ajustando dentro do seu ambiente. A gente tem que parar de ficar com essa cabeça de... Eu não estou dizendo que você faz isso não, tá, Emílio? Mas ficar com essa cabeça de seguir a receita, porque o bolo vai sair com gosto diferente todas as vezes para nós aqui. Não vai ter um formato único, né? Essa silver bullet, essa bala de prata que ajuda. É difícil para mim, eu adoro métodos aí, eu estudo esses métodos aí. Mas a grande vantagem que a gente tem é quando a gente consegue entender os métodos e ver como é que você pode instanciar partes dele em contextos distintos. É tentar descobrir o que não deu certo, o que eu posso mais usar aqui. Então, não é ignorar metodologias, mas é utilizá-las a seu favor como nortes, como guias, e não como camisas de força, né? Trilhos onde você tem que andar certinho em cima. Eu achava que isso é importante. Desculpa interromper aí, Thiago. Não, muito obrigado. A pergunta da sequência que eu ia passar é para você mesmo. Eu vou ler a pergunta porque ela é curtinha, eu posso ler. Ricardo, tendo a ferramenta certa no atual momento de Delivery e Discovery, ou Discovery e Delivery, como fazer gente e gestão se mobilizar para ajudar as pessoas a realizarem? Massa. Eu vou responder bem rapidinho. Vamos pegar a parte da gestão, que eu acho que é mais difícil. O gestor hoje precisa mudar. Ele precisa ter um novo... Eu não sei nem se ele vai ser chamado de gerente lá na frente, mas ele tem que ter uma postura de uma pessoa que conhece as restrições organizacionais e faz o alinhamento dessas restrições para suas equipes. Ao oposto de quê? Ao oposto de ser a autoridade suprema que controla tudo que está acontecendo e diz às pessoas não só o que fazer, mas como elas devem fazer. Você deve mostrar, em termos de gestão, você deve mostrar o que é o topo da montanha, qual é a visão que a gente quer chegar. E ficar dizendo às pessoas, estou aqui, me diga como é que eu posso ajudar, se vocês estão precisando de alguma ferramenta diferente, para que vocês nos levem lá para o alto da montanha. Estou aqui te apoiando. E a gente não tem... historicamente, nas organizações, a gente criou gestores que estão muito mais preocupados com números, com fatos e com os updates desses relatórios do que com a forma como as pessoas trabalham, com a forma como elas estão sendo cultivadas. Então, a gestão ela precisa entender que se você está no papel de gestão agora, e aí eu não estou falando de gerente, porque gestão ela pode acontecer em múltiplos níveis, né? Então, se você está numa função de gestão, você precisa cultivar, ver quais são os potenciais das suas equipes, dos seus reportes diretos ali e fazer com que eles consigam operar sem que você esteja presente. Ricardo, você é doido? Se eu fizer isso, eu vou ser demitido. Vai ser um presente para você, porque a pessoa que consegue utilizar isso, fazer isso dentro da equipe, né?
e que roda e você pode tirar férias tranquilamente, que seu telefone não toca, você é um gênio, pô. E você tem que dar mais equipes para você, ou te dar desafios melhores, você pode atuar em outros níveis. Eu acho que o gestor do futuro aqui, ele hoje tem a possibilidade, a gente falava de planejamento de PMI, ele tem a possibilidade agora de fazer todos aqueles planos que ele não tinha, se e somente se ele parar de microgerenciar o que as equipes estão fazendo. Ele vai trabalhar em outro ambiente, um ambiente de suporte, de contratos, de renovação, né? De trazer essas informações para a equipe, de ver se o que você está trazendo, você está percebendo nessa camada do cliente que a equipe não tem acesso, bate com o que a equipe está fazendo no dia a dia. Então, a alta administração tem que fazer você não falou a frase, eu falo só as letras. Tem que fazer o TBC, né? Dar uma voltinha pela organização mesmo e conversar com as pessoas dentro da organização e estar mais aberto. Essa é uma ideia. E com relação às pessoas, que é a outra parte, porque se você for conversar com a gestão, às vezes você vai encontrar gestores que falam, eu faria isso, Ricardo, mas se você conhecer as pessoas com quem eu trabalho, eles não têm maturidade para tomar essas decisões sozinhos. Tá? A gente seria desastroso se eu fizesse isso na minha empresa. Falei, pronto. Então, vamos começar a estimular as pessoas para que elas sejam donos. Dê a elas responsabilidade pelos resultados também. Então, o que você tem que fazer é parar de dizer que é você que faz a interface com o cliente, sabe? Você que vai ser esse proxy, esse meio do caminho, e colocar as pessoas lá, no dia a dia, para elas sentirem o impacto da boa qualidade ou da má qualidade das atividades ou das entregas que ela realiza. Isso amadurece em menos de 6 meses, tá? Você vai pegar o teu... Eu não gosto de júnior, pleno e sênior, mas vamos usar aqui para fins didáticos. Você vai ter seu profissional júnior virando um pleno sênior em menos de 1 ano. Por quê? Se ele for lá mostrar o software que ele construiu aqui, certo? E der tela azul lá na hora, e for ele que estiver apresentando, essa é uma vergonha que ele só vai querer passar uma vez. Na próxima ele vai estar mais ligado. Ao oposto de quê? De ter um gerente que vai lá apresentar, que nem sabe direito os detalhes e que depois repassa a insatisfação do cliente. Não, isso é aplicável para todas as áreas. Todas as partes da nossa organização precisam estar numa conexão direta. Então, você quer o seu colaborador protagonista, dê a ele a oportunidade de protagonizar. Essa aqui é a minha sugestão, tá? Legal, obrigado, Ricardo. Tem duas perguntas, uma pergunta para mim e uma pergunta para o Denis. Eu vou transformar numa só e vou passar para você, Denis. A pergunta seria assim, qual o impacto na empresa, para a organização, de ter times realmente ágeis? Por outro lado, o processo, para usar o termo do Ricardo, de discovery, o processo de visão estratégica e todo o processo estratégico não acompanhar. Quer dizer, você tem times verdadeiramente ágeis, funcionando bem, porém a empresa tem uma cabeça que não é tão ágil quanto a operação. Qual o impacto disso? Uma das perguntas. O impacto disso vai ser que vai ter aí os clashes, né? Aquele que o Ricardo estava comentando, as equipes ágeis que vêm se desenvolvendo e vão procurar se reorganizar no sentido de ser cada vez mais ágil, ser cada vez mais multidisciplinar, ser cada vez mais autônomo, ser cada vez mais daqueles equipes de negócio que a gente falou, eles vão de certa forma entrar em tumulto, em clash ali com as outros elementos dentro da empresa que vão criando gargalos, né, basicamente para essas equipes que querem cada vez mais, né, enxergando esse propósito, conseguindo criar hipóteses bons e entregar o valor certo. Isso meio que vicia, né, de certa forma. A gente viu várias vezes isso na prática acontecer, sempre segue mais ou menos esse mesmo padrão. Aí a empresa vai tentar se reestruturar e se adequar de certa forma para poder atender esse movimento, ou isso vai se frustrar e as pessoas vão querer sair dessa empresa, né? Dessas equipes. Isso a gente já viu também várias vezes, né? Hoje em dia, inclusive, a gente já tem uma certa uma batalha para esses profissionais no mercado, né? Não é tão fácil assim também você montar essas equipes autoimpactantes, né? Portanto,
seria bem aconselhável a empresa tentar ali também e remar pelo menos nessa mesma direção da agilidade, de impacto, de estratégia, de criação de valor cada vez mais rápido, né? Então a gente já mais ou menos assim, ou a galera vai sair ou a empresa vai se adequar. Os impactos mais ou menos, as consequências seriam isso. Legal. Veio uma pergunta em cima da minha primeira resposta, e aí mais 2, 3 aqui que eu acho que eu consigo juntar, que é a respeito de cultura organizacional. Sempre tem perguntas sobre cultura organizacional. Existe uma frase famosa do Peter Drucker, né, que diz que a cultura engole a estratégia no café da manhã. E há uns anos atrás eu fiz alguns trabalhos de desenvolvimento, treinamento, workshops, palestras, para uma empresa de software, uma grande empresa de software da América Latina. E veio essa pergunta bem nesse sentido. E eles, então não temos que fazer estratégia, porque se a cultura engole a estratégia no café da manhã. Não, ao contrário, a gente tem que fazer estratégia com muito cuidado, porque tem que dar um bom alimento para a cultura, né? Se a cultura engole a estratégia, tem que ser a melhor nutrição possível. Então, o processo de gestão e desenvolvimento da cultura, ele não exclui o planejamento. Tem uma outra pergunta que eu vi até mais para o final aqui. Desculpa, não vai dar para responder todas, mas a respeito de planejamento, o planejamento, como o Ricardo acho que comentou também, é mais importante do que o plano. Talvez a coisa mais importante, mais relevante do plano é que ele evidencia o planejamento. O planejamento é mais importante do que o plano. Então, o exercício de fazer estratégia, de pensar estratégia, e mais importante ainda, para romper essas layers, tendo uma linguagem comum que permita que não haja essa frustração aí que o Denis comentou, que é inevitável quando a gente está querendo fazer o melhor, está querendo inovar, de repente não tem espaço, se sente tolhido, né? Esse processo é um processo que exige, em primeiro lugar, que queira, né? Tem que ter vontade, tem que ter abertura. A alta gerência não tem jeito, aí a gente vai precisar de um esforço top-down mesmo. A alta gerência vai ter que ser sponsor, vai ter que dar abertura, mas tem que ter linguagem, porque senão aquela famosa conversa de ir na sala do CFO e apresentar alguns projetos e aí receber como questionamento qual é o ROI, né? Qual é o payback, qual é a taxa interna de retorno desse projeto. E diante de projetos, por exemplo, que tem a ver com modelos de negócios explorativos, com os quais não tem como fazer cálculo de ROI, isso não significa que não possa haver essa conversa. Significa simplesmente que o CFO está exigindo uma linguagem que não é mais própria para esse tipo de assunto, mas também mostra que o pessoal que bateu na porta do CFO para apresentar o projeto tampouco tem a linguagem adequada para conseguir o engajamento e para conseguir o investimento necessário para o trabalho. Então, a gente tem que ir trazendo para o jogo alta gerência, média gerência e toda a turma que tenha até esse ímpeto de se arriscar um pouquinho, né? Nem tudo vai dar certo, mas eu acho que tem um ponto de estímulo importante, que é a primeira etapa do nosso trabalho quando a gente desenvolve aquele programa da empresa transformacional, que é mostrar para a alta gerência mesmo, de modo muito contundente, as mudanças setoriais, as mudanças do mercado. O Denis comentou aí a pressão interna e as pressões externas. Quer dizer, as pressões externas hoje são tão evidentes que a gente consegue, com algumas conversas, com alguns workshops, mostrar para o pessoal que ainda não se deu conta disso, que se não revisar imediatamente as suas premissas, não vai ter mais negócio para revisar no futuro próximo. A coisa está muito rápida, né? Tem uma pergunta aqui para o Ricardo. Eu vi. É sobre se não precisa de um planejamento básico, né? Essa. Eu vou responder essa bem rapidinho. Grande Omar, meu amigo aí, ó. Eu trago para o webinar para fazer perguntas, viu? O Omar é um conhecido meu, estou brincando, é claro, né? Que bom que tiver aí, viu, Omar? Olha só, é uma falácia você dizer, por exemplo, ou se você ouvir alguém dizer que quem está trabalhando com agilidade não planeja. Isso é mentira. A gente planeja mais e a gente planeja melhor. A diferença é que a gente está planejando sobre fatos ao invés de estar planejando sobre premissas. Há uma diferença brutal nisso aí.
E às vezes a pessoa fala, pô, mas se você tivesse sentado antes e previsto isso, a gente teria feito de uma forma bem mais econômica, bem mais barata. Desculpa, mas se você está trabalhando com ambientes complexos, aí dá uma olhada no framework do Dave Snowden, né? O Canevin, por exemplo, que explica bem isso. Não tem como você prever lá atrás. Hoje que você tem as informações, hoje que você tem Covid, você sabe que é importante considerar um monte de coisas, por exemplo, trabalho remoto. Em janeiro, apesar dessas informações estarem lá, a gente não tinha. Eu estava assistindo um documentário no Netflix que eu me arrependi todinho, que o cara já previa, chamava pandemia lá, falava exatamente disso. Fizeram filme, cara, do negócio aqui, um documentário para você assistir. Então, não é que as informações não estavam, é que a gente não escolheu como trabalhar com elas. E agora elas se tornaram relevantes, elas estão impactando no dia a dia. Neste momento, nosso planejamento para o ano ele não adianta de nada. Adianta a nossa capacidade de olhar, ok, vamos desapegar e vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente para se ajustar a esse novo cenário. Qual é a tragédia embutida nisso? Quanto maior a sua organização, talvez mais difícil seja de você fazer isso se você não construir os elementos culturais adequados. Então, sim, a gente planeja, certo? Na minha analogia que eu falava do alto da montanha lá, o alto da montanha dificilmente vai mudar, a não ser que haja um terremoto, uma catástrofe e deixe de existir a montanha, mas ele está lá. Se você identificou corretamente, e aí é onde o Tiago fala processo de planejamento, se você identificou corretamente, ele vai estar lá. Qual é a menor distância para chegar daqui onde nós estamos até o alto da montanha? É uma reta. Então vamos seguir a reta e você encontra um desfiladeiro, você encontra um penhasco que não dá para escalar. O que você vai fazer? Amigo, dar a volta, né? Até achar um lugar onde dê para atravessar. Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Sei não, mas nessa hora você vai ter que tomar essa decisão. E qual é a decisão que você vai tomar? Vai escolher um, meu amigo. Se você não tiver os mecanismos modernos aí, GPS, você vai escolher um. E pode ser que você escolheu errado. Se você escolheu errado, você depois vai voltar pelo outro, até você achar o caminho. Então, as organizações que aprenderam a rodar experimentos e aprender com eles, elas fazem isso de uma forma muito mais suave, muito mais tranquila. Tá? Então, você está falando com um cara que ama planejar, mas que teve que aprender nesse mecanismo de agilidade a desapegar dos planos de uma maneira geral. E isso é histórico, tá? Isso não é agora, não. Se você, vamos pegar a analogia militar, se você ia lá e montava o seu plano de batalha, certo? De como você achava que a batalha ia fazer. Olha que seriedade, custa vidas, né? A sua estratégia ali, ela custa vidas se você fizer errado. E aí você vai para a batalha, a coisa não desenrola como você gostaria, certo? O que é a única chance que você tem de responder e ganhar a batalha? É se adaptar ao que está sendo trazido de volta para o seu inimigo. Então, existe uma capacidade limitada de qual é o número de passos que você pode prever ou que você consegue se preparar para eles. Em ambientes complexos como a mudança, essa constante, quanto mais você se acostuma a se adaptar, desapegar e ir para um outro contexto, melhor é. Mas tudo que a gente está falando aqui, todas as ferramentas que a Strategy Tool mostra, elas são para te ajudar a achar o alto da montanha. Ó. Você ter esse tipo de raciocínio, como é que você estabelece suas ambições? Como é que você vai saber se essas ambições precisam mudar, estão certas ou estão erradas? Então a gente planeja sim, mas a gente não tem esse apego ao plano. Legal, obrigado, Ricardo. Nós estamos já no limite do nosso horário. Tênis, eu vou pedir umas últimas palavras aí, antes de a gente se despedir dos nossos participantes todos. Olha, muito obrigado novamente por essa oportunidade. Eu acho sempre fantástico poder falar com vocês, aprender cada vez mais. Então, eu queria convidar todo mundo para experimentar cada vez mais as ferramentas aqui da Strategy Tools, ingressar cada vez mais nesse caminho da agilidade e da estratégia. E junto com isso fazer suas próprias experimentações e experiências, e vocês com certeza vão ver que isso vai trazer bastante valor para vocês e para suas equipes e para suas empresas. Obrigado, Denis. Ricardo, dá o teu tchau aí. Reforçar também isso, né? Eu estou terminando o meu curso aí de coaches,
o valor que a gente paga é um valor irrisório comparado com o conhecimento que a gente adquire. Então, vem dar uma olhada nessas ferramentais, é bem legal. E ele vai te impulsionar, caso você seja uma grande empresa, caso você seja um microempreendedor, tá? E você quer descobrir os seus horizontes estratégicos, você vai estar muito bem suportado pelas ferramentas da Strategy Tools. Quero agradecer esse momento aqui, e a Adelina, a Elisiane, a você, Thiago, e a participação do Denis por ter me ensinado tanto aí nessas conversas. Obrigado, viu? E a todo mundo que compareceu, né, e veio prestigiar a gente. Valeu. Legal. E, bom, as minhas últimas palavras vão ao encontro desse convite que o Ricardo e o Denis fizeram, obviamente, para conhecer um pouco mais da nossa metodologia de trabalho, das nossas ferramentas, das simulações de estratégia que nós temos, do nosso software, e, sobretudo, da equipe de estrategistas que representa a Strategy Tools hoje em diversos países. No próximo dia 17 de abril, nós estamos dando início à primeira edição da certificação nas ferramentas da Strategy Tools em português. Essa vai ser a primeira edição em português, porém já é a 14ª edição dessas turmas, desse curso de estratégia com essa certificação internacional da Strategy Tools. Todos estão convidados, basta acessar o nosso site e, mais uma vez, se tiverem perguntas, dúvidas, recomendações, feedback, estamos totalmente à disposição. E, repito, as perguntas que não foram respondidas durante o webinar serão respondidas por e-mail. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês e, claro, em especial, eu agradeço ao tempo e o conhecimento do Denis e do Ricardo, e esperamos na próxima ocasião contar com todos vocês e ainda muitos mais participando desse movimento de agilidade estratégica. Muito obrigado. Tchau, tchau.